Ser pai muda o jeito como a gente enxerga o mundo. A gente passa a olhar para as histórias de um jeito bem diferente. A gente busca nelas o que a gente gostaria de deixar como herança para os nossos filhos. Eu tenho uma filha que chama Maia, mas ela ainda é muito novinha. Ela não entende os filmes, mas eu já me pego imaginando o que ela vai sentir quando crescer e assistir um filme do Estúdio Ghibli pela primeira vez. Porque o Ghibli tem algo raro. Ele cria personagens femininas que não são perfeitas, nem precisam ser. Elas erram, têm medo, se perdem, mas sempre encontram um jeito de continuar. E é nesse silêncio, nesse jeito calmo de lidar com as coisas, que o estúdio constrói um tipo de força que nenhuma super-heroína de capa consegue representar. Talvez o Ghibli não fale sobre heroínas. Talvez ele fale sobre o que é crescer. Eu tenho certeza que você conhece ou já viu algum vídeo do Estúdio Ghibli, ou Ghibli, como deveria ser a pronúncia em japonês. Mas assim, aqui no Brasil, a maioria das pessoas conhece como Estúdio Ghibli, e é como eu quero me referenciar nesse vídeo. O olhar de Hayao Miyazaki sobre o feminino é diferente de tudo. Ele nunca cria suas personagens como se fosse o oposto de um personagem masculino. Ele cria seres humanos, cheios de nuance, de dúvida, de coragem. Elas não salvam o mundo, elas se descobrem nele. Poderemos contar com uma melhora no tempo em geral. Será uma bela noite de lua cheia. Em Kiki's Delivery Service, Kiki é uma jovem bruxa que sai de casa cheia de entusiasmo, mas logo se depara com o peso da independência. A luta dela não é contra um vilão, é contra o cansaço, o medo de fracassar, a sensação de não ser boa o suficiente. E quando ela perde o poder de voar, o filme não trata isso como uma punição, mas como um espelho da exaustão criativa. Eu nunca pensei em nada para conseguir voar. Acontece que agora eu nem sei como é que eu fazia para poder voar. Algo que todo mundo que trabalha com arte entende. Quando a gente duvida da própria voz, é como se perdesse o chão. E quando ela volta a voar, não é porque venceu, é porque voltou a acreditar em si. Em A Viagem de Chihiro, uma menina entra num mundo de espíritos e monstros. E a jornada dela é sobre amadurecer em meio ao desconhecido. Chihiro começa com medo, mas aos poucos ela aprende a se mover dentro do caos. Ela não derrota ninguém, ela entende. Aprende a olhar para os outros e para si mesmo com empatia. Ele só fica mal quando está lá dentro, precisa mesmo sair de lá. O ponto mais bonito do filme é quando ela lembra o nome do espírito Haku. É um gesto simples, mas carrega tudo. Memória, identidade, cuidado. É como se o filme dissesse que crescer é lembrar de quem você é, mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer. O seu verdadeiro nome é Kohaku. Chihiro, obrigado. O meu verdadeiro nome é Nigihayami Kohaku Nushi. Que nome! Até parece o de um deus! Em Princesa Mononoke, San carrega o peso da raiva. Ela é selvagem, intensa, visceral. Mas o filme não a trata como uma heroína, nem como uma vilã. San é o conflito. A ponte entre a natureza e a humanidade. Instinto e razão. Pare! Eu sou lobo, ouviu? Pra trás! Miyazaki entende que força não é sobre eliminar o conflito, e sim sobre aprender a conviver com ele. Essas histórias têm algo em comum. A força está na vulnerabilidade. Nenhuma delas é perfeita, mas todas são autênticas. E o Ghibli faz isso de um jeito que só é possível porque entende o poder da forma. O estúdio domina o tempo como poucos. Enquanto a maioria das animações modernas corre para prender a sua atenção, o Ghibli faz o contrário. Ele desacelera. Ele te obriga a respirar junto com a história. E esse tempo é o que dá vida para cada cena. Existe uma palavra japonesa para isso. Ma. É aquele instante em que o vento passa pelas folhas ou quando o personagem para e apenas observa. É ali que mora o crescimento. É ali que a gente sente o que o personagem sente. Se você trabalha com vídeo, cinema ou qualquer outro tipo de narrativa, o ma é algo que precisa estar no seu vocabulário. É o tempo do silêncio. É o silêncio que dá valor ao som. O Ghibli entende que o ritmo é uma ferramenta emocional.
Quando você filma algo e deixa o tempo correr, sem pressa, você está dizendo ao espectador: sente isso comigo. É o contrário do corte rápido. É confiar que a imagem por si só já carrega emoção. A câmera do Ghibli faz isso com maestria. Ela raramente é estática, mas também não é agitada. Ela se move como se respirasse com o personagem. Quando Chihiro sente medo, a câmera se distancia, deixando o espaço ao redor parecer bem maior. Quando ela encontra coragem, o quadro se aproxima e a gente sente isso junto. É uma lição de direção. A distância da câmera não é só uma escolha estética. Ela é a narrativa. Mostra o quanto o personagem se sente seguro ou perdido. O uso da cor também é uma aula à parte. O Ghibli usa tons frios e quentes como se escrevesse uma partitura emocional. Os azuis e verdes trazem tranquilidade, introspecção. Já os dourados e avermelhados anunciam crescimento, descoberta, afeto. Essa lógica pode ser aplicada em qualquer projeto audiovisual. Se você quer mostrar evolução, amadurecimento ou paz, aprenda a pensar em cores como linguagem. Cor é a emoção traduzida em luz. E falando em luz, repare como o Ghibli usa o contraste. As sombras nunca são ameaçadoras, são acolhedoras. A penumbra não é o fim, é o intervalo entre o medo e a coragem. Isso é uma escolha de direção de fotografia. É entender que a luz não serve para mostrar o que está ali, mas para fazer a gente sentir o que está acontecendo. Nossa, eu odeio essa torta. A trilha sonora de Joe Hisaishi é outro exemplo perfeito de como o Ghibli cria emoção pela sutileza. Ela não tenta manipular, ela não grita, ela acompanha. Ela cresce como uma lembrança. É a tradução sonora do que o personagem ainda não sabe dizer. E para quem cria vídeos, isso é uma lição valiosíssima. A música não deve competir com a cena. Ela deve respirar junto com ela. O silêncio às vezes é mais poderoso do que a melodia. Essas escolhas, tempo, a cor, a luz, o som, são o que transformam os filmes do Ghibli em obras-primas. Porque cada elemento está a serviço de uma coisa muito maior: o sentimento. E quando a técnica serve à emoção, o resultado é imortal. E se você gosta desse tipo de análise, que vai além da história e mergulha na forma como o cinema constrói emoção, aproveita para deixar aqui embaixo o seu like. Porque isso é o que me mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e para quem também enxerga o audiovisual como arte. E se estiver aparecendo aqui embaixo para você a opção de hypar, clica, porque isso vai fazer com que esse vídeo ganhe ainda mais visibilidade, atinja outras pessoas e o canal possa crescer para continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E se tem algo que o estúdio Ghibli ensina para quem trabalha com imagem, é que a beleza não vem do que é dito, mas do que é mostrado. Miyazaki tem uma frase muito famosa: a animação não é sobre movimento, é sobre o sentimento do movimento. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, você para de usar a câmera só para mostrar as coisas e começa a usar ela para fazer o público sentir. Em um castelo animado, por exemplo, o próprio castelo é um personagem. Ele é irregular, torto, cheio de engrenagens que se movem de forma quase caótica. E é exatamente isso que torna ele vivo. Ele é a metáfora visual da alma de Hou, fragmentada, instável, mas cheia de coração. Eu gostaria que você não maltratasse muito meu amigo. É design narrativo. Cada pedaço do castelo foi pensado para traduzir quem ele é. E essa é uma das maiores lições que o Ghibli deixa para qualquer pessoa que cria projetos visuais. O design nunca é só estético, ele é narrativo. É identidade visual contada em forma. Em Meu Amigo Totoro quase não há conflito, e mesmo assim, o filme é um dos mais emocionantes do estúdio. A razão é simples. O Ghibli entende que o espectador não precisa de perigo para poder sentir, ele precisa de conexão. Totoro não é um herói, ele é a representação da imaginação, da infância que acolhe o medo. E tecnicamente, o filme faz isso de forma brilhante. O uso do som é sutil, mas poderoso. Cada ruído da chuva, cada respiração das meninas é pensado para criar intimidade. O silêncio é o verdadeiro protagonista. Repara como isso é uma aula sobre ritmo. Nem tudo precisa ser rápido, nem tudo precisa ser falado.
Às vezes o plano parado é o que mais comunica, porque o espectador precisa de tempo para sentir. Outro grande ponto genial é o enquadramento. Ghibli usa muito o que chamamos de planos de observação, enquadramentos em que o personagem olha para o mundo e nós olhamos de volta. É o olhar compartilhado. Essa técnica cria empatia visual. É o tipo de composição que aproxima o espectador da emoção sem precisar de fala nenhuma. Isso vale para qualquer tipo de produção, até para um simples vídeo de celular. Quando você filma alguém e deixa o olhar respirar dentro do quadro, você cria identificação. O público sente que está ali com a pessoa, não apenas assistindo de fora. Mas talvez o aspecto mais poderoso dos filmes do Ghibli, e o mais importante para mim como pai, seja o modo como eles tratam o amadurecimento feminino com respeito. O estúdio nunca infantiliza as meninas. Ele mostra que crescer é difícil, é confuso, é solitário às vezes, mas é também bonito e transformador. E isso é um contraste enorme com o que a gente cresceu assistindo na maioria das animações ocidentais. Enquanto os filmes da Disney colocavam as princesas esperando por um salvador, o Ghibli sempre mostrou meninas salvando a si mesmas. Não porque elas precisam ser heroínas, mas porque elas aprendem a se entender. Ah, não! Ele vai morrer! Eu acho que é por isso que esses filmes mexem tanto comigo hoje. Porque o mundo que minha filha vai encontrar não é um conto de fadas. Ele vai ser bonito, mas vai ser duro também. E eu quero que ela cresça vendo histórias que ensinem o valor de ser forte sem deixar de ser sensível. Que mostrem que ela não precisa ser perfeita, nem aceitar papéis prontos para se encaixar em nada. O Ghibli faz isso com uma delicadeza que poucas obras conseguem. Ele mostra que o verdadeiro poder está na empatia, que o amor não é recompensa, é compreensão, e que coragem não é gritar, é permanecer gentil mesmo quando tudo parece hostil. Em Ponyo, por exemplo, o amor é inocente, quase infantil, mas carrega uma maturidade imensa. Ponyo quer ser humana e para isso precisa entender o que significa cuidar do outro. O bebê ainda não pode tomar sopa, mas quando eu bebo, ele se transforma em leite materno, que o bebê se alimenta. Tudo bem por você se eu tomar essa sopa? Tudo bem. Em O Mundo dos Pequeninos, a Riete vive escondida, pegando migalhas de um mundo enorme. E mesmo assim, o filme nunca mostra como uma vítima. Ele mostra uma garota que encontra beleza nas sobras, força na fragilidade. Esses detalhes são o que tornam o Ghibli tão universal. Porque no fundo, ele está sempre falando da mesma coisa, da coragem de continuar gentil num mundo que tenta te endurecer. E isso para mim é o maior aprendizado que um pai pode tirar desses filmes. Cabeça de nabo, você é um espantalho muito gentil. Criar uma menina forte não é preparar ela para lutar o tempo todo, mas é ensinar ela a observar, a sentir, a ser justa, a se entender e saber quando falar e quando ouvir. E o cinema é uma ferramenta poderosa para isso. O jeito como a câmera observa o mundo forma o jeito como a gente observa também. O Ghibli mostra delicadeza com seriedade, ele respeita o tempo das emoções. E isso é uma lição para qualquer criador. Oh, esse lugar é maravilhoso! É como se eu estivesse em um sonho. Quando a gente entende que a emoção nasce do olhar e não do discurso, a gente começa a criar com verdade. Um plano longo, com uma cor suave, um som de vento, tudo isso pode carregar mais significado do que qualquer diálogo. O segredo está em usar o audiovisual para revelar o que é invisível. E no fim, é isso que eu mais admiro no Estúdio Ghibli. Ele não cria mundos de fantasia, ele cria espelhos. Espelhos que mostram o que a gente é, o que a gente sente e o que a gente quer proteger. Como pai, eu olho para esses filmes e penso que talvez o melhor presente que eu posso dar para minha filha seja ajudar ela a ver o mundo com esse mesmo olhar. O olhar que o Ghibli ensina, o de quem entende que a força não está em controlar, mas em compreender. E agora me conta aqui nos comentários, qual o protagonista do Estúdio Ghibli mais te inspirou e por quê? E se os seus vídeos não estão passando sentimentos, é porque eles ainda não contaram uma história, só mostraram uma imagem.